O presidente Jair Bolsonaro deixou hoje o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de 17 dias de internação. Ele veio direto para Brasília. A repórter Selma Dias está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa noite, Selma. Oi, Pedro, Catiúcia, boa noite a vocês, a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro permanece desde as 3 horas da tarde lá na residência oficial no Palácio da Alvorada. Ele está acompanhado da equipe médica. Por enquanto, a recomendação é repousar, né? Mas por isso, Bolsonaro não deve vir aqui para o Palácio nos próximos dias, mas ele vai trabalhar, já anunciou isso, e vai fazer isso despachando lá mesmo do Palácio da Alvorada. Hoje à tarde, quem esteve por lá foi o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, que saiu sem falar com a imprensa. Agora nós vamos acompanhar os detalhes da alta médica do presidente na reportagem a seguir. Esta é a imagem do presidente Jair Bolsonaro antes de sair do hospital. Ao 12h18, ele embarcou nesta van em direção ao aeroporto de Congonhas. De lá, voltou para Brasília. Pelo Twitter, o presidente disse que finalmente deixou em definitivo o risco de morte. O último boletim médico foi divulgado logo depois. É um extenso relato com 3 páginas sobre a internação do presidente. A alta médica diz que o presidente saiu com o quadro pulmonar normalizado, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Os médicos prescreveram que ele se mantenha em descanso e ele faça essa autoavaliação quanto a receber os seus ministros ou não. O presidente Bolsonaro estava no Hospital Albert Einstein desde o dia 27 de janeiro. No dia seguinte, passou pela cirurgia de retirada da bolsa de colostomia e pela reconstrução do trânsito intestinal. A operação durou 7 horas, o dobro do tempo que era previsto. O presidente ficaria 10 dias internado, mas teve algumas complicações durante a recuperação. No dia seguinte, foi submetido à punção guiada por ultrassonografia e permanece com dreno no local. No dia 6, foi registrada febre e exames médicos apontaram pneumonia, o que obrigou os médicos a ajustarem os antibióticos. Depois disso, o presidente passou a apresentar melhoras constantes. Teve o dreno e a sonda retirados e melhorou da pneumonia. Começou a adotar dieta líquida e depois cremosa. Durante o período, também realizou exercícios de fisioterapia, com períodos de caminhada fora do quarto. O retorno do presidente Jair Bolsonaro aqui ao Hospital Albert Einstein deve ocorrer em 2 ou 3 semanas. Ele vai passar por uma avaliação médica sobre o progresso da recuperação da cirurgia. Olha, um dos primeiros assuntos que deve chegar ao presidente Jair Bolsonaro é, sem dúvida, a reforma da Previdência. Segundo o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, Bolsonaro deve receber o texto desse projeto entre amanhã e sexta-feira. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou agora há pouco no seminário aqui em Brasília e disse que a ideia dele é enviar essa proposta ao Congresso antes do Carnaval. Quem também esteve nesse seminário foi o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Ele sugeriu uma campanha de convencimento com uma linguagem ali bem próxima do cidadão para tentar explicar a importância dessa reforma. O vice-presidente também disse que a dívida pública, que hoje consome 78% do PIB nacional, é um dos maiores problemas do país e a reforma da Previdência seria aí um primeiro passo para resolver essa questão. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente. A dívida, ela rompe aquilo que se chama o pacto de gerações, onde os mais jovens trabalham para que os mais velhos tenham as suas aposentadorias. Se o governo não encarar essa questão de frente, em 2022, ele não faz mais nada. Ele só vai pagar salário e aposentadoria. Não teremos recurso para custeio e muito menos para os tão necessários investimentos. Olha, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também anunciou a criação de órgãos internos de combate à corrupção dentro dos Ministérios da Saúde e também da Agricultura. Esses órgãos serão chamados de unidades de integridade e vão funcionar não apenas para combater a corrupção, como também para prevenir. Vamos ouvir o que disse o ministro. Isso é uma inovação, nenhum país da América Latina tem isso. E começa a trabalhar naquilo que é muito importante, mudar a cultura interna dentro do governo para ter resultados importantes. O Moro, por um lado, entra
com as reformas legislativas para fazer o combate ao crime organizado e à corrupção endêmica, e o governo por dentro começa a mudar a cultura.